A culpa e a punição do pecado foram transferidos a Cristo, na teologia da expiação de Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e a gente continua a nossa série sobre a teologia da expiação de Ellen White, baseada no último apêndice desse livro aqui, Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo, tá bem? Hoje a gente vai falar sobre a questão da culpa e da punição do pecado que foram transferidos sobre Cristo para que pudessem ser retirados de sobre nós, os seres humanos, em especial aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, entendendo a sua identidade divina, a sua encarnação humana, sua vida sem pecado, a dignidade da sua morte sobre a cruz, o fato histórico e real da sua ressurreição e o fato de que ele é o legítimo Criador do universo, aquele que vai voltar para pôr um ponto final na história do pecado a este mundo. Mas dentro desta história como um todo que constitui o Evangelho, a ideia de que nós somos pecadores, culpados por isso, e etc. E toda uma questão de como é que vai ficar a punição disso, porque o salário do pecado é a morte, constitui uma das questões fundamentais do Evangelho. E vamos ver como que Ellen White via isso dentro aí do bojo mais amplo da sua teologia da expiação. Então vou ler algumas citações de Ellen White para você. Morrendo na cruz, Cristo transferiu a culpa da pessoa do transgressor, eu e você, para a do substituto divino, ele, mediante a fé nele como seu redentor pessoal. Os pecados de um mundo culpado, que em figura são representados como vermelhos como carmesim, foram imputados ao penhor divino. Esse penhor divino é uma denominação de Cristo. Então, ao ele morrer sobre a cruz, ele pega a culpa pessoal do transgressor em relação a pecados com sexualidade, dinheiro, mentira, transgressão do sábado, maldade, vaidade, orgulho, assassinato, sei lá, qualquer tipo de pecado. Ele tira essa culpa do pecador e coloca sobre si mesmo. Para que se esta pessoa que transgride exerça fé nele como redentor pessoal, essa pessoa poderá ser perdoada, purificada, transformada e salva para viver a eternidade ao lado de Deus. O que sem esse sacrifício não seria possível, porque o pecado teria que cobrar o seu preço, a morte, a condenação do pecador, ok? Outra citação. O Santo Filho de Deus não teve que carregar pecados ou pesares que fossem seus próprios. Foi o portador dos pesares alheios. Sobre ele foi colocada a iniquidade de todos nós. Mediante a simpatia divina, ele se une ao homem. E como representante da raça humana, sujeita-se a ser tratado como se fosse um transgressor. Ele olha para o abismo da desgraça, que com nossos pecados nós abrimos, e se dispõe a servir de ponte sobre o abismo que separa de Deus o homem. É interessante toda essa dinâmica aqui. Jesus ele sofreu, é verdade, angústias e sofreu a culpa do pecado, mas essas angústias, esses pecados não eram dele, eram dos outros seres humanos. Mas ele simpatiza com a situação do homem, ele se une ao homem, ele representa a raça humana e ele se sujeita a ser contado entre os transgressores, como aquele que merece a morte e aquele que de fato morre. Jesus morreu a morte de cruz, como se fosse um bandido, como se fosse um transgressor. Inclusive é dentro desse ponto que se cumpre a profecia de Isaías 53. Ele foi contado entre os transgressores. E a morte de Cristo no meio dos ladrões ali, Então, através desta disposição de Cristo, ele abre uma ponte no abismo que o homem cavou na sua relação com Deus, E possibilita então que o homem venha a prevalecer sobre esse abismo, superar esse abismo, caminhar sobre ele e se religar a Deus pela graça de Cristo. Aí outra citação de Ellen White. Ele, Jesus, foi tomado de horror ante a terrível obra que o pecado produzira. Por causa da transgressão do homem à lei do Pai, sua carga de culpa era tão grande que a natureza humana era incapaz de suportar.
O sofrimento dos mártires não pode ser comparado com a agonia de Cristo. A presença divina com eles estava em seus sofrimentos, mas a face do Pai estava oculta de seu amado Filho. Aqui Ellen White vai falando assim de quando Jesus olha para esta obra de transgressão e pecado, ele vê uma obra terrível, que é uma obra contra a lei do Pai, que é a lei dele próprio, né? Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Então não há nenhuma contradição ou tensão entre a lei de Deus e a lei de Cristo. E o pecado é a transgressão da lei de Deus, que é a lei de Cristo. E Jesus, quando ele olha para isso, ele vê uma obra horrorosa, horrível, mas ele carrega esta culpa que a natureza humana sozinha não conseguiria suportar. Os sofrimentos dos demais seres humanos, mesmo dos mártires, não pode ser comparado a isso. E ele estava em sofrimento na cruz do Calvário, a face do Pai oculta diante dele como filho, e foi assim que Jesus pôde morrer para nos redimir e expiar a gente da nossa culpa, do nosso pecado. Depois ela fala outra citação assim: no jardim do Getsêmani, Cristo sofreu em lugar do homem, e a natureza humana do Filho de Deus vacilou ante o terrível horror da culpa do pecado. É interessante que Ellen White diz que Jesus ele vacilou diante da culpa do pecado, não diante simplesmente do sofrimento. O que Jesus não queria passar na cruz não era simplesmente ele não queria sofrer, ele não queria carregar a culpa do pecado, porque ele não é culpado de pecado, ele foi inclusive o único ser humano sem pecado. E Deus tampouco é o autor do pecado. Então, o único momento em que parece haver uma tensão entre a vontade do Pai e a vontade de Cristo é quando ele pede para o Pai: afasta de mim esse cálice. Ainda assim ele acrescenta: que seja feito de acordo com a tua vontade. E através da submissão de Cristo, o Pai pode perdoar o que de outra forma não tem perdão. Outra citação de Ellen White: o poder que infligiu justiça retributiva ao substituto e penhor do homem foi o poder que susteve e amparou o sofredor sobre o tremendo peso da ira que teria caído sobre o pecaminoso mundo. Cristo sofreu a morte proferida sobre os transgressores da lei de Deus. O pecado traz maldição. E para a gente não sofrer essa maldição na prática, Jesus se interpôs entre o pecado e nós. E ele carregou o pecado em nosso lugar. Outra citação, a última: o que susteve o Filho de Deus ao ser traído e julgado? Ele viu o trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Teve uma visão da eternidade e viu a felicidade daqueles que por sua humilhação receberiam perdão e vida eterna. Foi ferido pelas transgressões deles, moído por suas iniquidades. O castigo que lhes traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras foram sarados. Seus ouvidos, os ouvidos de Cristo, ouviram as aclamações dos resgatados. Ele ouviu os remidos entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Por que Cristo morreu pelos seres humanos? Porque ele sabia que esta morte iria salvar seres humanos. E por causa disso ele enfrentou a afronta, a vergonha, a dor, a humilhação, a culpa, o pecado, e ele foi esmagado e destruído na cruz. Mas ele venceu a esta situação mediante a sua ressurreição. E porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E porque ele ressuscitou, nós vamos ser perdoados, do que de outra forma não haveria perdão. Porque ele carregou sobre si a nossa culpa e o nosso pecado, e ele foi punido em nosso lugar, segundo a teologia bíblica e também a teologia de Ellen White da expiação, e é por isso que nós podemos ser salvos. De outra forma, não haveria salvação para ninguém na face da terra que cometesse um pecado. Quando Cristo morre por todos os pecados de todas as pessoas, todas podem ter o perdão e a salvação. Basta se encontrarem com Ele e entenderem esta troca que Ele fez conosco e aceitarem esta troca pela fé. E quem assim fizer pode ter sido o pior pecador da face da terra. Terá perdão e salvação eterna, porque ele carregou sobre si a nossa culpa e foi punido em nosso lugar.